Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes: rico sou, e ainda tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto? A todos quanto? Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele, e ele comigo. Ao que vencer, cederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos? Repetindo, quem tem ouvidos? O que o Espírito diz? Aleluia. Quem está entendendo aí o que a palavra quer dizer com você? Você conseguiu entender esse texto? Irmãos, quando a gente fala do livro de Apocalipse, é muito engraçado, né? Normalmente tem uma reação assim, meia como nós tivemos aqui. Porque o livro de Apocalipse, ou Revelação, é a palavra final. É o fim. Quem não entendeu o Evangelho até Apocalipse, irmão, esquece. Não vai entender mais, dali para frente tem mais nada. Então você tem até aqui no Apocalipse você entender o que é o Evangelho. E se existe uma luta grande, constante, verdadeira hoje na igreja, ainda o Evangelho. É para que você queira tratar o Evangelho da forma que agrada a você, que agrada a sua carne. Quando eu digo você, estou falando nós. Amém, igreja? Eu repito sempre que eu sempre prego para mim mesmo, em primeiro lugar. Esta igreja, ela representa muito em relação à igreja dos dias de hoje. Nós estamos falando de um livro escrito aqui numa época complicada, em que João estava preso. Quem escreveu isso foi João. João estava preso na ilha de Patmos. Por quê? Porque ele foi o último apóstolo, ele estava sendo perseguido para calar, para cerar, para ninguém mais falar do Evangelho. Então existia um plano para calar João, porque ele era o último. Os outros apóstolos haviam sido sucumbidos, então existia ainda um perigo para aquele império do inferno de querer proibir, de dar um jeito de proibir a pregação do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho ensina, o Evangelho liberta, o Evangelho transforma. Você não é enganado se você conhece o Evangelho. Você não vai para conversa mole, você conhece a palavra de Deus. Quem está entendendo aí? E nós temos aqui na Ásia Menor quantas igrejas? 7. Amém? 7 igrejas. Esta cidade até então, ela era conhecida como Terra de Zeus. Ela não era ainda Laodiceia. Terra de Zeus. Adorada por um povo local chamado Zeus. O nome deles, do Deus deles, era Zeus. Acontece que aí houve uma mudança, onde o líder da época, governo da época, e a mulher dele tinha um nome semelhante, Laodice, se não me falha o nome dela, a mulher desse líder, desse governo, era Laodice. E ela, ao marido conquistar a terra, pediu uma homenagem para ela no nome da cidade. E aí, então, bonito, passou o nome a ser Laodiceia. Mudança de nome, mudou de nome, mas não mudou os costumes. Teve alteração de líder, mas não alterou os costumes. O que tem que mudar são as pessoas, irmãos. Quem tem que mudar sou eu e você. Não importa o que está acontecendo em volta, não importa o Deus que pessoas que têm uma suposta autoridade preguem. O que interessa é que nós conhecemos a palavra do nosso Pai. O Pai que nós servimos, o Deus que nós cremos. É isso que importa para mim e para você. Quem consegue entender o que Deus está falando aí, irmão? Está claro, está difícil? Esta
Essa igreja ela foi fundada nesse período. Quando esse governo funda a igreja, Paulo, dizem também, através da teologia, que Paulo foi um dos fundadores dessa igreja, ou pelo menos ela foi fundada por um discípulo seu, Epáfras, se não me falha a memória o nome, era um discípulo de Paulo. A igreja começa a ministrar a palavra de Deus, a igreja tinha uma direção, mas no meio desse caminho as coisas foram acontecendo, porque tinha um Deus lá atrás que já estava enraizado nessas pessoas, que era Zeus, um Deus de prosperidade. E esta cidade, Laodiceia, irmã, ela é conhecida como sendo uma cidade muito rica, extremamente rica. Era uma cidade onde as pessoas acreditavam única e exclusivamente na sua capacidade de ganhar dinheiro. Quem mandava neste lugar era o dinheiro. Quem tinha mais mandava. E então eles acreditavam, eles criam que somente o poder do dinheiro era capaz de ditar normas e regras e ensinamentos. Então, esta igreja, se você for comparar com as outras igrejas, meu irmão, você lê a palavra aí, você vai ver que Laodiceia era a melhor igreja. Ela era a melhor igreja. Porque ela não precisava de ninguém. Ela fazia obras, sim. Ela tinha dinheiro para resolver todo e qualquer problema. Ela era uma igreja bacana. Era uma igreja que vivia cheia. Era uma igreja que todo domingo as pessoas iam lá. Era uma igreja que estava melhor do que todas as outras. Era uma igreja que quem frequentava se agradava. Dava Jesus. Por quê? Porque o dinheiro, os bens, a vida na terra era muito mais importante do que Deus. Eles não davam tanta importância para Deus. Eles eram muito autossuficientes. Eles criam que com o dinheiro que eles tinham não precisavam de Deus nem de ninguém. Se você for pesquisar, você vai descobrir que Laodiceia, ou aquela região toda do Oriente Médio, teve um terremoto que acabou com todas as cidades em volta, inclusive Laodiceia, acabou. O terremoto destruiu tudo. O governo romano queria enviar dinheiro para todas as cidades para a reconstrução, e enviou. E ainda assim teve cidades que não conseguiram se levantar, sumiram. Laodiceia disse: não precisa de dinheiro, não. A gente mesmo, nós vamos reconstruir. Eles não aceitaram o dinheiro do governo. Eles mesmos reconstruíram a cidade com dinheiro próprio. E a cidade ficou ainda melhor, mais rica, mais bonita. A cidade tinha de tudo, menos água. Você consegue acreditar nisso? A cidade que você olha, João, e fala: a cidade é perfeita. Ela tinha tudo, mas não tinha água. De onde vem a água? Quem é o dono da água? Com todo o dinheiro que eles tinham, eles não tinham água. Quem consegue viver sem água aqui? Alguém consegue? Você já imaginou você ser bilionário, irmã? Nós ia cair bem de rico, nós tem cara de rico, ó. Imagina nós aqui ricos, com dinheiro sobrando. Aí nós não tem água. Mas se não tem água, não tem como você comprar. Você pode ter tudo, irmão, mas você vai sempre depender de Deus. Fala para o seu irmão. Por mais que você tenha, você sempre vai depender de Deus. Quem consegue entender isso? Ela fundiu com a glória a Deus. Não tem jeito. Eles não tinham água. Então eles pegam, por não ter água, eles construíram arquedutos de uma cidade próxima. E essas duas cidades próximas, uma tinha água quente, muito quente, águas termais, quente mesmo, e a outra mantinha água gelada. Então eles fizeram esses arquedutos e mandavam para a cidade, só que eram longe, média de 6 ou 7 km. Até esta água chegar em Laodiceia, ela chegava como? Morna. A água quente servia para tratamento. A água gelada para as pessoas consumirem. A água morna para nada. Quem já tomou água morna aí, irmão? Não é horrível? Aí quando você está morrendo de sede, aquele calor, você vai lá numa torneira cheia de alegria, tu abre a água morna. Causa ânsia de? Sim ou não? Causa ânsia de vômito.
E essa cidade está vivendo isso, com todo o luxo, com toda a pompa, com toda a arrogância de quem tem dinheiro. Não tinha água. Então a água para lá ia morna. A dependência que nós temos de Deus. Quem consegue entender isso, irmão? A dependência que nós temos de Deus é muito grande. Esses meninos, esses homens, construíram esse arqueduto, essas coisas iam para lá, tornando eles totalmente dependentes de água com todo o dinheiro. Mas de onde saía tanto dinheiro? Vocês já pararam para pensar? Nós estamos falando, meu irmão, na época de uma cidade que o orgulho dela estava sempre atrelado ao que ela fabricava, coisas que ela tinha. Então existia, por exemplo, uma lã específica em Laodiceia, que era uma lã preta, rara. Rio Lilo, se não me falha a memória o nome da local, onde eles criavam essas ovelhas negras, e esta lã era totalmente diferente. Ela era muito mais macia, mais resistente, mais bonita, e eles faziam casacos assim, que você olhava e falava, nossa, esse daí da Laodiceia Week, né? Laodiceia Fashion Week. Ninguém ia lá para Paris para comprar os seus lindos casacos, suas roupas maravilhosas. Esta lã também trazia riqueza. Eles se sentiam muito bem, estando sempre muito bem vestidos, porque todos eram ricos. E todos eles iam domingo na igreja. Olha que coisa linda. Você consegue entender que coisa linda, irmão? Quem é que não gosta de andar bem vestido? Eu não ando porque eu não tenho dinheiro para tal, mas eu gosto também. Quando Deus dá uma claridade, a gente ajuda, né? Tenta. É bom andar bem vestido. Andar cheiroso, não é? É bom. Eu também gosto. Quem não gosta? O problema é quando isso começa a trazer para você algo que você acha, isso é o suficiente. Eu não preciso de mais nada. Eu me visto bem, eu tenho um bom carro, eu tenho um bom emprego, eu não preciso de mais nada. De repente falta água, você vai ver que você não tem nada. Você tem uma lã tremenda, não tem água. Essa cidade produzia um colírio, irmão, naquela época. Olha que coisa maravilhosa. Ela era rica na sua área da saúde, porque ela produzia um colírio que ninguém tinha, irmão. Eles tinham um colírio que eles vendiam a preço de ouro, porque só fabricava ali. Você consegue entender porque a cidade era tão rica e próspera? Era uma cidade que se orgulhava daquilo que ela fabricava. Tinha bancos, os maiores bancos, os bancos mais ricos, os câmbios eram feitos em Laodiceia. Os maiores bancos, as melhores roupas, e a área da saúde era a melhor da região. Só não tinha água. Com tanta coisa, você fala, meu Deus, essa cidade, realmente quem nasce lá não precisa de mais nada. Sabe que uma coisa que eu vi lendo esta palavra, Guilherme? Essa igreja tinha tudo, certo? As pessoas tinham tudo. Os cultos ficavam cheios. As pessoas gostavam de ir na igreja. Mas elas não tinham uma coisa que nós temos aqui quase todos os domingos. E que sem isso não tem mudança. Confronto. A palavra de Deus tem que te confrontar. Você tem que ficar incomodado com o que você está ouvindo. Você tem que se sentir mal mesmo, para ter alguma coisa que está errada. Essa palavra é isso aí, esse é o confronto. Quando você vai na igreja, sai de lá felizão, cantando, nada, irmão. Você não ouviu nada, porque eu não consigo ouvir palavra que realmente confronta meu caráter, e eu consigo até às 6, 7 horas da noite estar bem. Eu fico pensando naquilo. Deus falou comigo. Deus falou comigo, eu estou errado, eu preciso mudar. Eu preciso alterar aquela situação. Esta palavra ela está falando com você. Se ela estiver falando com você, ela está alterando alguma coisa dentro de você. Mas aqui não alterava nada. O pessoal ia para a igreja felizão porque não tinha mudança. Não tinha nenhum tipo de problema. A igreja era uma igreja boa, tranquila. Quem consegue entender o que você está falando aí, irmão? Olha o que diz o versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Quem disse isso? Isso diz o testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Assim diz o
amém. Então o que eu estou falando aqui não é o pastor que está falando, não é o escritor que está falando. Assim diz o amém. Quem é o amém? O que significa a palavra amém? Alguém sabe me explicar, irmãos? Assim seja, verdadeiro, fiel. Tradução da palavra de origem. Assim seja. É o amém. É o próprio Jesus que está falando. E ele fala, quando ele fala no versículo 14, ele já declara aqui, ó, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. O princípio da criação. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia deixa muito claro quem está falando. É o próprio Jesus. Por isso que eu digo, nós temos que ler a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, porque é o próprio Jesus que está falando. Diz o versículo 15 aqui: eu sei, eu conheço as tuas. Repete aí, irmão. Eu conheço as tuas, que nem és frio. Oxalá fosses frio. Eu conheço as tuas. Aí começa a dar problema. Porque quando ele fala eu conheço as tuas obras, ele está falando eu te conheço. Eu sei quem é você. Eu posso vir aqui fazer um teatro danado, eu posso falar o que eu quiser, posso inventar conversa, eu posso vender para vocês que eu sou coisa que eu não sou, eu posso fazer um monte de coisa. Eu posso enganar, eu posso dizer ser sem ser. Posso dizer sou e não sou. Mas aí vem a palavra de Deus, olha para mim e fala assim: eu conheço você. Eu sei exatamente quem você é. Tem como esconder algo de Jesus? Não tem. Por isso a preocupação de pregarmos a palavra de Deus, que confronta, que transforma. Eu sei quem você é. Tem gente que quer servir a Deus, mas não quer mudar, irmão. Tem gente que não quer mudar, não dá. Sabe aquela cabecinha dura que você pega assim? Não vai, não adianta. Não tem como servir a dois senhores, está na Bíblia. As más companhias corrompem os bons costumes, porque se você fica perto de gente que não quer saber do Evangelho, você vai ser corrompido por essa pessoa. Vai chegar um momento e falar: pastor, não é bem assim, não. Deus ama todo mundo, vírgula. Conversa fiada. Todo mundo é filho de Deus, conversa mole, não é isso que a Bíblia fala? E para nós ganharmos o direito de sermos chamados filhos de Deus, temos que aceitar Jesus. Aceitar Jesus é transformação, é mudança comportamental, é parar de dizer o que é que você não é. Não adianta falar, o quê? Não tem meias palavras na Bíblia, irmão. Jesus tem um pavio mais curto que eu e o pastor Armando junto. Não fica inventando um Jesus que não existe, não. Jesus tem pavio curto. Lembra aquele cara que chegou e falou: Jesus, o senhor é bom? Eu falei: o quê? Por que você me chama de bom? Bom é minha parte, se depender de mim. Jesus, né? Sabe, irmão? Então estão querendo inventar um evangelho. O evangelho é mudança. Ou você muda, ou você fica lá. Não seja morno, porque Jesus vai te vomitar. Porque o frio, teoricamente, não conhece a palavra. Então você pode pregar para ele mudar o quente. Não é reteteche? O quente. O morno, meu irmão, ele não quer compromisso, irmão. O morno é aquele que vai na igreja quando dá. Vamos lá, né? Você tem um compromisso. Eu tenho que ir não sei na onde. Não, a semana que vem acho que dá para ir lá falar com Jesus. Vai sobrar um tempinho para ele, sim. Isso é morno. Nega o evangelho para agradar pessoas? Morno. Jesus, meu, fala, não sou eu que falo. É Jesus. Você ficar bravo comigo, não adianta nada. Fica bravo com Jesus, que é ele que falou ali. Se você não estiver apto para largar tua mãe, teu pai e o teu filho para me seguir, você não serve para ser meu discípulo. Fui eu que falei isso? Onde está escrito isso? Então, se você segue, se quiser. Se não quiser, não diga que é crente. Amém, irmão? Porque falar que é crente e fazer essas coisas, você está envergonhando quem é. Como é que eu posso? Eu sou crente, Guilherme, sou crente.
Mas, sabe, de vez em quando tem uma festinha, eu vou lá com os meus amigos. Aham. Tá. Eu sou crente, mas eu acho que dá para mim assistir esse negócio aí, porque tem nada a ver. Aham. Tá bom. Quer ver uma frase que o diabo inventou? Não tem nada a ver, irmão. Quer ver outra? Não é bem assim, não. Eu falei alguma coisa aqui que não está escrito na Bíblia, irmão? Me corrija. Por favor, alguma coisa que não está na Bíblia, por favor, me interrompa. Em nome de Jesus, me interrompa. Porque eu não posso falar uma coisa que não está na Bíblia. Quem nos confronta é a palavra, não é o pastor A ou o pastor B. Quem tem que te confrontar é a palavra. Até porque eu posso ser pastor hoje, estar pregando aqui, nós morremos amanhã, eu ir para o inferno. O que é que dava dinheiro aqui na vestimenta de Laodiceia? Acabei de falar. Era uma lã preta, rara. A lã preta, quem colocava aquela lã, falou, opa, eu sou o cara. Olha eu com a lã de Laodiceia aqui, ó. Manja? A lã, qualquer um que passasse com aqueles casacos pretos, sabia que aquela lã preta era do lugar chiquérrimo, que era Laodiceia. O que é que Jesus falou para o povo aqui? Vocês precisam se vestir de branco. Aleluia, Jesus. Quem está entendendo o que Deus está falando? Olha que diz versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Por que ele dá esse exemplo? Jesus é tão bacana, irmão, que ele usou exemplo que os caras conheciam para dizer que não entendiam. Porque eles estavam acostumados a beber água morna, água ruim. E vomitavam. Calor que faz naquele lugar lá, aquela terra seca. O cara cheio de sede. E ao tomar a água quente, automaticamente ele vomitava. Jesus usou o exemplo que eles conheciam bem. Falou, se vocês continuarem com esse negócio de sou sem ser, eu vou vomitar você da minha boca, porque você é morno. Aí os caras, acho que na hora, falou, meu Deus, ele está falando que vai vomitar a gente, que nós somos morno, aquela água nojenta lá que a gente toma e vomita. Exatamente esse o exemplo que Jesus estava dando. Ele estava dando um exemplo que eu e você devemos a entender. Ele deixava claro o que ele estava falando. Vomitar-te-ei da minha boca se você for morno. Versículo 17 diz, como diz, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Desgraçado e miserável, né, irmão? Se eu falar isso para um irmão, eu falo, nossa, pastor, como é que você fala um negócio desse? Você não é crente? Você acha que Jesus não era, não? É isso que você está dizendo? Que aqui está em vermelho na minha Bíblia, na sua, tá? Quando está em vermelho, é quem é que está falando? Que cor que está escrito isso aí na sua Bíblia? Chamando o cara de miserável, desgraçado. Então, se um dia falar isso, você reclamar comigo, eu falo, Jesus, está falando que o senhor falou besteira lá, ó. É o exemplo que Jesus deu aqui. E ainda ele confirma aquilo que eu acabei de falar. Ele usava o exemplo deles mesmo. Por que ele fala pobre, cego e nu? Pobre, porque os maiores bancos da região estavam lá. Então eles tinham dinheiro, tinha ouro. Negociação de ouro, era uma cidade muito rica. Então o ouro comia solto ali. Ele está chamando os caras de pobre. Com todo o dinheiro que eles tinham, Jesus fala, vocês são pobres. Nu. Por que nu? Porque eles se vestiam muito bem, mas eram pessoas espiritualmente nuas, que não tinham nada. E cego, nós estamos falando da cidade que fazia colírio na região. Esse colírio não está abrindo seu olho. Você consegue entender o que você está falando? Não, dá um glória aí, irmão. Glória a Deus. Olha o versículo 18. Aconselho, olha assim. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no para que te enriqueças e vestidos qual que era a cor do que ele se orgulhava de vender lá? Pois é, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas.
Olha que coisa maravilhosa. Ele aconselha você a comprar o ouro dele. Ele. A palavra dele. O ensinamento dele. E veja que Jesus não está obrigando, ele está dizendo: eu aconselho você a comprar o meu ouro, a minha palavra, a salvação que de graça eu estou te oferecendo. Esse Jesus aí que morreu por mim e por você, irmão. Um Jesus que está aconselhando: largue as coisas que não agradam a Deus, de fingir ser uma coisa que você não é. Muda enquanto é tempo. Então Jesus está falando assim: eu repreendo porque amo. Se Jesus não nos amasse, ele não ia repreender, irmão. Ele ia falar assim: olha, fica à vontade, faça o que você quer, não vou te falar nada, vai aí do seu modo. Mas ele repreende a quem ele ama. Então, se você sentiu esta palavra falando com você hoje, saiba, Jesus te ama muito. E a última coisa que Jesus quer é que eu, Eduardo, e cada um de vocês, meus irmãos que estão aqui, percam a nossa salvação. Deixemos de ir para o reino quando chegar o momento, que está muito próximo. A repreensão de Deus é por amor. Se você pegar, já tiver um tempinho, faça isso. Pega essa, são curtas, passagens curtas. Leia, tá bom? Quando chegar em casa, dá uma lidinha. Você não vai gastar meia hora para ler as 7 igrejas. Dá uma lida. E você vai encontrar um ponto em comum que eu achei lendo a palavra de Deus, as 7 igrejas da Ásia. Sabe o que fala aí? Pega todas as outras igrejas, vai terminar no momento aí que Deus vai falar assim, Jesus fala assim: e eu virei para você. Todas elas. Guarda tal que eu virei, obedeça isso aqui que eu virei, tem as tuas obras tal, mas eu virei. Olha o que está escrito a Laodiceia, a única, olha como é que ela termina. Eis que estou. Não é no mínimo curioso? Todas as igrejas Jesus fala assim: eu virei, eu virei. Laodiceia ele fala: estou aqui. A única igreja que não recebeu um elogio. A anterior Filadélfia, top. E Jesus fala: eu virei. Não tem reclamação, é a melhor. 10. E Jesus fala: eu virei. Ele fala: eu já estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. É aqui que eu entro naquela discussão teológica que eu concordo mais com aqueles teólogos que dizem que essa igreja é tempo, é temporal. Por quê? Porque acho que a igreja de Laodiceia é a igreja mais próxima da igreja de hoje. Não estou falando da igreja de encontro, amém, irmãos? E nem nós entre irmãos, estou falando da igreja como um todo, dos crentes como um todo. A igreja de hoje está mais próxima de Laodiceia do que todas as outras igrejas. Só você lê as outras 6. Por isso, ele fala: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Porque Laodiceia não tem mais conserto, Guilherme, não dá mais para esperar. As outras, ele elogia alguma coisa, ele fala, corrige, mas elogia. E fala: eu vou vir aí, eu vou vir aí. Laodiceia, ele fala: já estou aqui, só estou. Por isso que essa igreja para mim é muito estranha, porque era uma igreja chuca perfeita, com dinheiro, próspera, as pessoas estavam lá todo domingo, era um pessoal religioso e tal, dava aquele culto lindo, maravilhoso, mas Jesus estava do lado. Consegue entender, irmão? E quando nós falamos de igreja hoje, nós precisamos entender que a igreja naquela época, nas reuniões, não era prédios de igrejas como hoje, viu, irmãos? As pregações eram feitas em casas, e essas reuniões eram chamadas de igreja. A casa onde foi feita esta reunião especificamente, segundo teólogos, e não me pergunto de onde eles tiraram isso, era uma casa que tinha 9 cômodos, muito grande, e fazia cultos com a porta fechada. Era normal na época, não tinha uma igreja, um prédio, não. Os cultos de reuniões de evangelho eram feitos em casas. Assim como essa aqui, segundo os teólogos. Estava onde? Na porta. Fala para mim, irmão, o que adianta nós nos reunirmos juntos, saímos daqui todos felizes, foi um culto lindo, louvor maravilhoso, eu vi os irmãos, abraçar o irmão, que culto abençoado, lindo. E Jesus? Estava lá fora, tentando entrar.
E Jesus está falando, eu estou aqui, estou na porta. Eu quero sentar na tua mesa. Eu quero ter intimidade com você. Ele está batendo na sua porta. Esquece os bens materiais, irmão. Bem material é fruto do seu trabalho. Use ele de segunda a sexta, trabalhando. Usufrua no sábado e no domingo depois do culto. É uma benção. A gente trabalha pra caramba para ter esse direito mesmo. Mas não coloque isso na frente de Deus, porque não vai servir para nada. Eu glorifico a Deus pelo aquilo que Deus me dá, irmão. Ah, é pouco, é muito, tem dificuldade. Não, está ótimo, está sim. Deus tem me abençoado, Deus tem prosperado. Assim Ele vai fazer na sua vida, assim Ele vai fazer na vida da igreja. Trabalhe, se dedique ao seu trabalho, mas creia em Deus. Ele está à frente de tudo. Nós não temos condições de nada. Coloque tudo nas mãos de Deus. Deus nos ama tanto que Ele dá livramentos para mim e para você, que muitas vezes nós sequer vimos. Quem está entendendo o que Deus está falando? Concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai lá no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Aleluia. Quem está entendendo isso aí, irmão? Deus é bom demais. Eu queria encerrar que você abrisse a sua Bíblia, Mateus 5, versículo 3. Nós vamos ler isso, vamos orar em agradecimento a Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Está entendendo o que Deus quer falar para você, irmão? Nós somos a menina dos olhos de Deus. É difícil essa caminhada? É. Quando aquele líder prendeu João na ilha de Patmos, ele falou, acabei com tudo. Destruiu o evangelho, esse é o último, não tem mais perigo. João acho que olhou e falou, meu Deus, acabou tudo mesmo, daqui eu não tenho como sair, tudo está terminado. E ali ele teve o maior encontro que ele já teve na sua vida até então. Aleluia. Não importa o que você esteja passando aí, viu, meu irmão? Deus não desiste, Jesus não desiste daqueles a qual não negam o seu nome. Então se você não nega o nome de Jesus, não importa o que você está, não importa o que você está sentindo, essa dor indica que Jesus está do seu lado, está te acompanhando. Mas se a dor acontece, é porque algo nós temos que aprender. O Pai castiga aquele que Ele ama. Ele repreende aquele que Ele ama. Então às vezes dói mesmo, mas é por amor. É assim que funciona o Pai da terra. Imagine o Pai dos céus. Quem consegue entender essa palavra? Dá um glória a Deus. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos. Aleluia.